baseado em histórias reais. Primeiro relato. Em novembro de 2021, eu estava viajando de Philly para Las Vegas para competir em um torneio de jiu-jitsu. Eu viajava pelo país com certa frequência e normalmente ficava com as equipes que também estavam competindo. Desta vez, porém, por várias razões, tive que ficar sozinho. Reservei um Airbnb não muito longe da Strip de Vegas. Fiz isso meio apressado e não percebi que o bairro não era dos melhores. Pensei em cancelar e reservar outro lugar, mas fui contra meus instintos e racionalizei que estava perto de tudo que eu precisava e que não passaria muito tempo por lá. Cheguei ao local e não vi o anfitrião. De qualquer forma, não saberia quem procurar, já que a foto de perfil do Airbnb era de uma flor. O anfitrião me deu o código da chave para o quarto em que eu ficaria. Era um apartamento pequeno que compartilhava uma parede com a casa do anfitrião. Havia apenas uma porta de entrada e saída do apartamento. O primeiro sinal de alerta foi que o código da fechadura da porta era 12345667. Eu achei isso estranho, mas a senha do Wi-Fi era password, então imaginei que o anfitrião era apenas uma pessoa mais velha que não entendia muito de tecnologia. Além disso, as avaliações do quarto eram boas. Por volta das 9h30 da noite, as coisas ficaram estranhas e assustadoras. Estava quase dormindo quando ouvi batidas na janela em frente à minha cama, onde eu estava deitado. Havia cortinas cobrindo a janela, então eu não podia ver quem estava fazendo barulho. Respondi dizendo em alto o suficiente para quem quer que fosse me ouvir. 1 ou 2 minutos se passaram em silêncio antes de ouvir as batidas na janela novamente. Eu disse olá bem alto e o barulho parou. Eu estava bastante nervoso naquele momento e imediatamente enviei uma mensagem para o anfitrião. Perguntei se era ele que tinha batido na janela. Passou cerca de 1 hora até que finalmente respondesse, dizendo que tinha vindo me trazer água, mas parecia que eu estava dormindo, então voltou. Eu ainda estava muito nervoso e sabia que não conseguiria dormir. Pensei em sair para caminhar até a loja ou tomar um banho para limpar minha mente, mas eu estava achando muito estranho aquela situação, então resolvi ficar. Cerca de 45 minutos se passaram, já era meia-noite e ouvi alguns ruídos do lado de fora. Então ouvi o som distinto de alguém tentando o código na minha porta. A tentativa falhou, mas pude ouvir a pessoa tentando novamente. Desta vez, ouvi o som da fechadura sendo destravada e a porta ficou destrancada. Joguei as cobertas para o lado e corri em direção à porta, que estava se abrindo em minha direção. Fechei-a com força na cara da pessoa que estava do outro lado. E gritei bem alto: "Este é o meu quarto. Saia daqui, vá embora." Liguei para a polícia e falei bem alto o suficiente para que eles soubessem que eu estava ao telefone com a polícia. A polícia acabou chegando e não ficou surpresa com a história que contei. E disseram que ficariam por perto até eu chamar um Uber para sair. O anfitrião foi muito combativo. A justificativa dele para quem era aquela pessoa mudou várias vezes. Quando o Uber chegou, entrei no carro e senti alívio por estar saindo de lá, e ainda me arrepia o fato de nunca ter visto a pessoa que abria a minha porta. Tenho a sensação de que foi algum tipo de armadilha. Se eu estivesse saído, poderia ter sido um roubo, mas se eu estivesse dormindo, poderia ter sido algo muito pior. Segundo relato. Em julho de 2021,
Reservei um Airbnb sozinho em uma área no Arizona, onde eu tinha uma entrevista de emprego. Escolhi um Airbnb específico porque era muito mais barato do que qualquer hotel que eu pudesse encontrar. Ficava a cerca de meia hora de distância do local da entrevista, o que estava tudo bem para mim. Estava em uma estrada isolada sem saída e tinha uma bela vista do deserto no quintal. Levei meu laptop comigo para trabalhar no meu trabalho atual na época. Trabalho durante o dia, o que me manteve ocupado na maior parte dos dias que estive lá. Fiquei por 3 dias. Minha entrevista foi no segundo dia em que estive lá, que foi na terça-feira. Eu iria embora somente na sexta-feira. Então, na segunda-feira, na noite anterior à minha entrevista, eu estava praticando perguntas de entrevista para esta empresa específica, em geral, adquirindo alguns conhecimentos de última hora sobre a empresa. Eu estava fazendo isso no meu laptop na sala de estar da pequena casa. Provavelmente por volta das 21 horas, ouvi uma batida na janela. Digo batida porque não era exatamente uma pancada. Parecia mais como se fosse o dedo de alguém. Claro que minha cabeça se virou para a esquerda para olhar para a janela em reação. Não vi ninguém, mas também estava completamente escuro lá fora. Eu estava com um pouco de medo de olhar pela janela, mas tive que ser corajoso e ir ver se era alguém. Mas só consegui ver a escuridão. Talvez pudesse ter sido um inseto batendo na janela. Temos alguns insetos bastante desagradáveis por aqui. No dia seguinte, fui para minha entrevista e achei que me saí muito bem. Então, pelo resto da minha viagem, explorei diferentes partes da cidade de carro, comi em diferentes restaurantes e sentei no quintal para relaxar ao sol. Mal sabia que provavelmente estava sendo observado. Eu estava dentro assistindo Breaking Bad na Netflix quando aconteceu novamente, uma única batida na janela. Agora, era óbvio que não era um inseto. Eu estava ainda mais perturbado agora, mas mais uma vez corri para a janela. Mesmo não vendo ninguém, isso não significava que não havia alguém lá fora. Eu verifiquei as janelas perto da porta da frente, então abri a porta e olhei para fora e não vi ninguém lá. Voltei para dentro e fui para a porta dos fundos. Saí para o alpendre dos fundos e olhei para o deserto atrás da casa, silêncio e escuridão. Nesse momento, escutei um clique, um som que alguém fez como estalando a língua no céu da boca. Foi lá no fundo, além da luz da casa. Era em algum lugar daquele deserto frio. Senti como se alguém pudesse estar se escondendo atrás de qualquer uma daquelas moitas observando-me e brincando comigo. Eu gritei, quase como se tivessem feito isso em resposta. Houve outro clique. Eu identifiquei a direção de onde veio e olhei naquela direção. Comecei a ver alguém parado não muito longe de mim, vestido com roupas escuras que se confundiam com a escuridão do deserto. Eu comecei a caminhar um pouco mais perto e gritei: "Você está em propriedade privada. Vou chamar a polícia se você não sair." Vi a pessoa se afastar de forma assustadoramente rápida. Teorizei que pudesse ser o proprietário do Airbnb, mas obviamente era um palpite, e como não respondeu, eu não sabia o que pensar de verdade. Na noite seguinte, eu estava na cama com meu laptop assistindo Breaking Bad novamente, e antes de ir dormir, acho que assisti a 2 episódios, então estava fazendo isso por cerca de 1h30. Não ouvi nenhum barulho na casa. Quando finalmente apaguei a luz do quarto e tentei dormir, em 10 segundos ouvi novamente um clique abafado vindo de dentro do armário.
Era o mesmo som da língua estalando no céu da boca. Então, uma reação bastante natural, eu pulei da cama ainda de pijama e corri para o carro. Eu sentei na garagem com o carro ligado e liguei para a polícia. Eu olhei para a casa enquanto falava com o atendente, esperando ver se alguém sairia, porque todas as minhas coisas estavam lá dentro. Um carro da polícia chegou e ao entrar na casa, fizemos uma rápida investigação. A casa era muito pequena, com poucos lugares para se esconder. Concluindo, ainda assim, empacotei minhas coisas e deixei aquele lugar naquela noite para um hotel próximo. Entrei em contato com o Airbnb e o anfitrião, e só consegui um reembolso parcial pela minha estadia. Ainda acredito que possa ter sido o anfitrião do Airbnb. Quero dizer, quem mais teria acesso à casa? Não havia sinais de arrombamento, o que me leva a crer que quem quer que tenha sido, pode ter tido uma chave. Para acompanhar mais relatos baseados em histórias reais, deixe seu like e se inscreva no canal.